Délcio Mascarenhas, o que nesse momento, depois de aprovado, o que você tem a dizer a respeito das críticas que são dirigidas à sua pessoa pelo prefeito Rogério Andrade, pelo Poder Executivo de Santo Antônio de Jesus, o que você tem a dizer nesse momento com relação ao IPTU? Eu fico muito feliz que hoje mesmo, em uma rádio co-irmã, o próprio líder do prefeito, ele reconhece que houve erros, que houve, como se diz assim, atropelo na própria condução do processo, houve erro na condução do processo legislativo na Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus. Ele disse que o processo foi muito mal conduzido, muito mal conduzido. O vereador Oberdan Cardoso. Então, isso me dá uma certa tranquilidade quando, 15 dias antes desse projeto chegar na Câmara, eu alertar, não só o prefeito, mas alertar o secretário da Fazenda e alertar o presidente da Câmara como seria a condução desse processo. Até mesmo pela minha vasta experiência no Poder Legislativo, nós fomos presidente 4 vezes ali, 8 mandatos, nós participamos da elaboração da lei orgânica do município de Santo Antônio de Jesus, nós participamos da elaboração do regimento interno da casa, inclusive eu tive a oportunidade na época de promulgar, porque na época eu era o presidente da Câmara, quando foi constituído esse regimento que está em vigor, e eu entendo perfeitamente que esta matéria de código, matéria de codificação, matéria tributária, é uma matéria que ela tem um rito próprio, estabelecido pelo regimento interno da Casa Legislativa. E eu não fui entendido no momento que eu estava tentando preservar a imagem da Câmara, tentando preservar a imagem do Poder Executivo Municipal, tendo em vista de você dar uma tramitação legal, justa e, sobretudo, buscando um diálogo, buscando uma discussão salutar, uma discussão com os próprios segmentos organizados da sociedade de Santo Antônio de Jesus. E logo na primeira sessão foi uma avalanche de ofícios, chegou logo de imediatamente, no decorrer da sessão, um ofício do Ministério Público pedindo que fosse feita uma sessão pública para discutir com a população, chegou manifestação da Associação Comercial e Industrial de Santo Antônio de Jesus, manifestação do CDL, do Clube de Dirigente Logista, manifestação do Sincosage, Sindicato do Comércio de Santo Antônio, houve manifestação por parte do Sindicato dos Comerciários de Santo Antônio, houve manifestação também por parte do Observatório Social, da Loja Maçônica, dos Rotary Clubs, de todos os clubes de serviço que se manifestaram, e ainda eu propus naquela sessão do dia 29 que a gente pedisse vista no processo, que suspendesse a tramitação da matéria para que criasse uma comissão suprapartidária, uma comissão com os vereadores, com o segmento da administração municipal e também com as entidades representativas para que, naquele momento, pudesse ouvir a voz das ruas e buscar um diálogo, buscar uma harmonia, um entendimento entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo e a sociedade civil organizada. Eu não obtive êxito, mas eu estou com minha consciência tranquila, que eu estou defendendo uma matéria justa, estou defendendo justiça tributária, eu estou buscando um equilíbrio, eu quero, sobretudo, ouvir a voz das ruas, eu não quero ficar surdo em relação ao clamor popular que existe nesse momento, e eu me sinto bastante tranquilo. Infelizmente, nessas últimas 24 horas, vieram com um batalhão de choque, tentando me atacar nas redes sociais de uma forma leviana, de uma forma injusta, mas isso nada vai tirar a minha tranquilidade, nada disso vai tirar o meu equilíbrio emocional para continuar olhando nos olhos das pessoas de Santo Antônio de Jesus e dizer que nós estamos honrando o mandato que o povo nos outorgou. O que há de ruim no projeto do IPTU? O que há de ruim? Olha, o projeto, inicialmente, olhe bem, que você que tem um terreno em Santo Antônio de Jesus, logo no próximo ano você terá um aumento logo de 100%.
Se você pagou R$1.000 de IPTU, você vai pagar R$2.000. Isso em qualquer parte, em qualquer bairro de Santo Antônio? Qualquer parte, você terá o aumento igual. Tanto faz pobre, rico, com condições, sem condições, entendeu? E não tem discriminação. Todos terão o mesmo aumento, porque até mesmo que tem que ter isonomia. A isonomia tributária, você não pode dar tratamento desiguais. O tratamento é igual na legislação. O que muda é isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Dei um exemplo hoje de manhã numa rádio com a irmã. Eu moro em uma casa que tem 130 metros quadrados. Naturalmente, eu vou pagar menos IPTU do que uma pessoa que mora em uma casa de 400 metros quadrados. O que diferencia é a quantidade de metro quadrado e a localização do imóvel. Mas toda a planta genérica, ela fala em relação a toda a malha urbana do município de Santo Antônio de Jesus. O terreno de morada, ele terá um aumento de 70%. O comércio, o empresário que pagou R$1.500, R$1.000, ele pagará mais 50% de aumento, pagará R$1.500. A residência terá 40% de aumento inicialmente. Mas o que mais me preocupa, não só esse aumento, que eu acho que o aumento foi grande para o próximo ano, o que mais me preocupa é um artigo, o artigo 6º da própria lei que foi aprovada lá pela Câmara Municipal, que fala assim em um parágrafo único de um redutor. Esse redutor que será aplicado em 2018. E deixa de uma forma subjetiva que a partir de 2018 você irá cobrar, como se diz, pela planta genérica do município e mais a correção monetária. Se você for colocar pela planta genérica do município, a cobrança torna-se totalmente inviável. Eu fiz recentemente um cálculo de uma pessoa que tem um terreno de 5.000 metros quadrados ali próximo ao posto Irapuru, nas margens da BR-101, e ele pagou o ano passado, este ano, R$4.500 de IPTU. O terreno dele não está morado, então no próximo ano ele vai pagar R$9.000. Ele tem um aumento de 100% nesse lote. E em 2019, esse mesmo terreno vai pagar quanto? Esse terreno, mesmo terreno de 2019, ele tem 5.000 metros quadrados. 5.000 metros quadrados, se eu não me engano, está por 500 e poucos mil reais. Você terá o quê? 5.000 metros vezes 500 dá 2,5 milhões. 2,5 milhões vezes 3%, você vai pagar R$75 mil de IPTU com alíquota de 3% em relação a R$3 milhões. Então, isso, até 2,5 milhões. Então, R$75 mil, R$72 mil. Essa é a interpretação que eu estou enxergando, porque o redutor ele é taxativo, ele fala que a redução ela é praticada especificamente no exercício de 2018. Ontem, o vereador Oberdan, na hora que eu fiz mais uma vez esse questionamento, ele me pediu que eu fizesse uma emenda para que fosse apreciada, para que fosse votado pela Câmara Municipal. Eu acho que ainda há tempo de se corrigir. Ainda há tempo, é possível. É possível. Agora, eu acho que essas emendas tinham que ser apresentadas dentro do projeto. E a condução da Câmara ela não permitiu que essas alterações fossem feitas naquele momento propício, porque você não teve a oportunidade de se debruçar, até mesmo porque o próprio regimento interno da Câmara diz que o projeto ficará à disposição dos vereadores num prazo de 15 dias para a apresentação das emendas. E depois que apresenta as emendas, a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final terá o prazo de 20 dias para apreciar as emendas apresentadas pelos vereadores. Isso é o rito processual legal que está estabelecido pelo regimento interno e pela lei orgânica do município. Isso tudo foi atropelado por parte do Poder Legislativo Municipal e por isso que eu disse, esse foi um dos maiores golpes que aconteceu nos últimos 30 anos aqui em Santo Antônio de Jesus, uma deliberação de uma matéria dessa magnitude, dessa natureza, que foi feito dessa forma, de uma forma arbitrária, de uma forma assodada, de uma forma que não houve um certo equilíbrio por parte do Poder Legislativo e não teve a sensibilidade
Inclusive, até mesmo se não houvesse o clamor popular, era uma obrigação da Casa Legislativa cumprir seu rito regimental. Não está fazendo nenhum favor. E, tendo em vista o clamor popular, a manifestação da sociedade, isso daria mais ainda essa responsabilidade da Câmara cumprir fielmente o dispositivo legal que está no regimento, que está na lei orgânica do município de Santo Antônio de Jesus. Ô, Delcio Mascarenhas, aqueles que defendem o projeto dizem que estão cobrando mais dos mais ricos e cobrando menos dos menos favorecidos. O que você acha disso que é dito aí abertamente, até pelo próprio prefeito? Mas, de qualquer sorte, não deixa de cobrar também dos menos favorecidos. O que é que você acha de tudo isso que é defendido por aqueles que defendem o projeto? Olha, a alíquota é a mesma, a base de cálculo é o mesmo. Isso aí não existe distinção entre pobre e rico. A alíquota e a base de cálculo é a mesma. Você pagará menos se sua casa for menor. Se você morar num bairro periférico e você tiver uma casa grande, uma área de terra maior, você irá pagar proporcional à sua área de terra. Se você tem uma área menor e uma casa naturalmente menor, você vai pagar proporcional ao que você tem. Não existe nada na lei que venha diferenciar, que dá tratamento desiguais à população de Santo Antônio de Jesus. Até mesmo porque não pode, porque você tem que, quando há justiça tributária, tem isonomia também tributária. A isonomia é o tratamento igual, é o tratamento que você dá ao branco, ao preto, ao pardo, ao pobre, ao rico, é o mesmo tratamento. A legislação, ela não muda. A legislação é feita para todos. Então, não existe. E todos que receberam a planta genérica do município sabem que a alteração dos valores que estão previstos na nova planta genérica do município, houve um aumento substancial, não só em relação ao centro da cidade, não são aos comentados loteamentos fechados, condomínio aqui na cidade, que eu acho que é até uma atitude discriminatória quando você fala demais em relação aos loteamentos fechados e os condomínios. Eu acho que é uma forma de discriminar quem mora em condomínio, quem mora em loteamento. Eu acho que a gente não deve tratar dessa forma. Então, todos têm um tratamento igual perante a lei, mas existem alguns pontos obscuros, ainda que eu ainda sustento, principalmente em relação à aplicabilidade do artigo 6º da lei que foi aprovada pela Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, porque é um artigo que traz uma interpretação subjetiva. É um artigo que deixa um certo risco para a população em relação à tramitação, à aplicação dessa matéria. Eu não tenho nenhum tipo de problema pessoal, nem político, com o prefeito Rogério Andrade. Eu estou dentro do mesmo grupo político, sou ligado ao ex-prefeito Evaldo, é um meu amigo incondicional, uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu tenho um respeito muito grande. Não existe nenhum tipo de divergência, não existe nada demais. Eu quero deixar bem claro que a minha posição é no campo das ideias, é no campo ideológico. Eu estou aqui simplesmente questionando um projeto que eu trabalho para que essa matéria seja aperfeiçoada, para que esse projeto seja bom para todos. Então, não existe nada. Eu acho que a minha relação com o prefeito, não existe nenhum tipo de estremecimento, eu estou bastante tranquilo, existe um respeito recíproco em relação ao próprio prefeito, em relação à minha pessoa, e jamais eu vou criar situações que venham ferir a nossa relação política, a nossa relação de companheiro que participam de uma eleição. Eu acho que eu quero me restringir basicamente em discutir em relação às ações, aos projetos, às ações importantes do município de Santo Antônio de Jesus. Então, essa situação do IPTU, eu me manifestei porque
precisava me manifestar. Eu não podia ser omisso, eu não podia ser uma pessoa que fosse omisso em uma situação dessa natureza. Eu tinha que chegar a alertar, e eu fico bastante tranquilo, porque eu não alertei depois que o projeto chegou na Câmara. Eu alertei a tramitação desse projeto antes mesmo dele estar protocolado na Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus. Eu falei isso para o próprio prefeito, eu falei isso para o próprio secretário da Fazenda e falei também para o vereador Tom. E ele sabe que eu estou falando a verdade. Então, a única coisa que eu questionei foi a forma da condução do processo, da forma que foi feito. Eu entendia que a gente precisava amadurecer as ideias e construir um projeto que fosse bom para todos e que todos pudessem sair fortalecidos depois da aprovação do projeto. A gente aprovamos um projeto que eu votei contra, debaixo de vaias, debaixo de manifestações da população. Isso não é bom para a gestão, isso não é bom para a Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus, isso não é bom para ninguém. Então, eu pedi, eu implorei para que as coisas acontecessem como deveria acontecer. E não aconteceu, mas isso é o passado, vamos tocar para frente, vamos olhar para frente e continuar trabalhando e continuar destemido, defendendo os interesses da população de Santo Antônio de Jesus. E agora, o que é que cabe? Fala-se muito nas redes sociais, né, na judicialização do projeto. Há como acontecer isso, essa judicialização desse projeto do IPTU, Delcio? Há um abaixo-assinado com milhares de assinaturas já, contrário ao projeto. Olha, o próprio Ministério Público ele se manifestou até mesmo antes da aprovação do projeto. Eu acredito que o Ministério Público deve estar acompanhando a movimentação da Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus. O Ministério Público é o fiscal da lei e isso tudo pode... vamos aguardar definições e ver o que é melhor para o município de Santo Antônio de Jesus. Eu não gostaria de me precipitar em opinar neste momento. Eu vim aqui simplesmente para falar como aconteceu, como foi conduzido o projeto, como foi conduzida a tramitação e mostrar a minha posição em relação a essa